Oi, gente! Nessa live de hoje eu vou conversar com a Ayla. A Ayla estuda medicina na UCA, na Universidade Católica da Argentina. E a gente vai bater um papo sobre como é a medicina na UCA. Então, se tiverem dúvidas, mandem. Ó, a Ayla já entrou. Vamos adicionar ela aqui. Estão nesse domingo? Estão bem? Eu tô com um friozinho aqui. Oi, Olá, Bé! tudo bem? Bem, e você? Tô bem, já peguei o cafezinho aqui. Ah, eu acabei de tomar um também. Falei, mandei ver antes da live, e agora eu tô na água. E aí, me conte como é a sua história com a medicina. Você sempre quis fazer medicina ou surgiu depois? Fez alguma graduação antes? Então, eu sempre gostei de medicina, minha mãe é médica, mas justamente ela sempre me dava o aviso de, poxa, tem tanta coisa legal aí pra fazer no mundo, você vai fazer logo medicina, sofrido, não sei o quê. Aí eu pensei em várias coisas. Eu sempre fui uma pessoa muito eclética, que sempre gostou de, sei lá, história, arte. Eu nunca tive nada muito fixo, sabe? Uhum. Então, no ensino médio era muito engraçado. Cada dia eu falava que eu queria uma coisa diferente. De astrologia até astronomia, tudo, né? De Aí eu tudo. foquei pro direito e, e eu sabia que eu queria fazer faculdade fora. A princípio eu pensava nos Estados Unidos, né? Mas sem condição. É muito caro. Aí eu comecei a fazer letras no Brasil. Eu fiz 6 meses de letras, mas eu vi que não era o que eu queria. E nesse momento eu falei assim: não, eu acho que eu quero mesmo medicina. Aí eu conversei com a minha mãe. Ela falou: não, se é o que você quer, eu te apoio 100%. Só não faça pediatria. Aí agora eu A tô sua mãe é gostando de pediatria. pediatra? Ela já tá preocupada. Mas E como. aí. Pode Ah, falar. sim, desculpa. Não, não. E como que você veio parar aqui na Argentina? Você tentou fazer vestibular no Brasil antes ou você veio direto pra cá? Não, eu vim direto, porque foi justo isso que eu tô falando. Eu sempre quis fazer alguma faculdade fora, né? Fora. Então, eu cheguei a fazer vestibular, mas não pra medicina, assim, a princípio era pra direito ou pra letras, por isso que eu Uhum. acabei fazendo letras. E aí, nisso, meus pais vieram a passeio pra Buenos Aires e viram a UCA, ali em Porto Madeiro. Aí eles falaram assim, nossa, é linda, bem parecida assim com um tijolinho, tipo, meio faculdade americana, Aham. assim, sabe, esteticamente. Nossa, Aí é eles linda foram aquela faculdade. É linda. Aí eles se apaixonaram, aí eles levaram toda a informação pra mim. Falaram assim, olha, Ayla, não é nos Estados Unidos, mas, tipo, é fora, é perto, mais perto da gente, é acessível, a gente poderia te ajudar em relação a isso. Uhum. O que que você acha? Até minha mãe entrou agora. Oi, mãe. Aí eles levaram a informação, eu falei, então vamos. Tinha 17 anos nessa época, super animada pra sair Aham. e tal. Pra Aí morar eu, fora. é, Então você não veio com a ideia da UBA, né? Que geralmente vem muita gente já com a ideia da UBA e daí no meio do caminho às vezes muda, vai pra particular. Você já veio direto com a ideia de fazer a UCA mesmo. Pois é, o pessoal até pergunta como é que você escolheu a UCA, como é que você, tipo, tirou essa dúvida. Eu falo, gente, se eu soubesse das outras, eu estaria até hoje escolhendo, entendeu? Porque eu sou uma pessoa muito Indecisa. indecisa. E a UBA é maravilhosa, assim, é porque eu realmente não conhecia. E aí eu já tinha me inscrito na UCA. E enquanto eu estava fazendo o curso de ingresso, eu comecei a entrar em contato com os outros brasileiros, eu soube de todas essas possibilidades. E aí nisso que eu fui começar a pegar a informação das outras faculdades, caso eu não passasse na UCA. Porque eu falei assim, Uhum. tenho já um plano B, né? Sim. Mas a UBA já tinha passado as inscrições do CBC, nessa época era anual, agora é a cada 6 meses, né, me É, parece. era anual antes. Aham. Aí eu falei assim, nossa, imagina, eu vou ter que esperar todo um ano pra fazer o CB, para me inscrever no CVC. Aí eu falei assim, não, vou procurar outros. Aí eu fui também me informando das outras, mas aí eu passei, aí eu fiquei na UCA mesmo. E como funciona esse negócio da UCA, esse processo seletivo? É muito concorrido? É muito difícil? O que você achou? Então, mudou muito desde a minha época. Tipo, eu pergunto pro pessoal de agora, é totalmente diferente, desde o curso de ingresso, o método de ingresso, até o espanhol, porque antes eu acho que o mais difícil mesmo era o espanhol. Mas agora mudou bastante. Por exemplo, o meu tinha prova escrita, oral, interpretação de texto de espanhol, tipo, o curso era presencial. Uhum. Agora não, agora eu tava conversando com o pessoal do primeiro ano. E o espanhol é mais uma prova de nivelamento, ao parecer, tipo, para ver como é que é seu espanhol, do que Uhum. uma exigência, assim, né? Óbvio que o ideal seja entrar sabendo a base do Sim. espanhol, né? E depois a prova agora tem duas vezes ao ano, uma em outubro e outra em fevereiro. E ela tem, assim, é em outubro e fevereiro e é virtual. Você só Uhum. precisa ir 2 vezes na faculdade, que seria uma para tirar dúvidas e a outra para fazer a prova final. Então é tudo Uhum. uma plataforma online
parece ser bem, assim, didática, sabe? Uhum, Você faz no seu tempo, óbvio que tem um prazo máximo, assim, para você fazer o curso, que eu acho que é nesse período de um mês. Mas você pode falar assim, hoje eu quero fazer todas as aulas, entendeu? Digamos uhum. assim. Tipo, você faz no seu Você faz seu ritmo. horário. Aham. Exato. E o que sim falam que pesa muito na hora da nota e da aprovação é a participação online nessa modalidade. Então, Uhum, a dica é sempre, não só para o curso de ingresso, mas assim, participar da melhor maneira que você puder uhum. e tirar dúvidas, e, enfim, interagir bastante, porque isso conta muito. E tem. Ai, desculpa, só mais uma coisinha. Aham. E que também tem, além da aprovação, não é só você tirar a nota indicada que eles pedem, também tem uma vaga, número de vagas, que são 40 em outubro e 30 em fevereiro, ao parecer. Ah, então entram poucas pessoas. É porque lá eles têm esse objetivo, né? Ter turmas menores, assim. Reduzidas. Aham. E além disso. Então, Ah, na não. UCA vocês têm turmas, não é igual na UBA, que cada um vai para um lado, cada ano você tá estudando com gente nova. Você tem turma fixa igualzinho no Brasil. Sim, e parece assim, eu sentia no colégio, na época de colégio, sabe? Você começa com essa turma, tipo, super bonitinho e se forma, que é Uhum, um ponto positivo, assim, eu acho legal. uhum. É, você consegue fazer uma amizade mais forte, né? Porque você tá sempre Sim. ali com as pessoas, é verdade. E E o você. método da UCA é tradicional? Como que é? É igual É, ao do Brasil? eu não sabia muito bem desse negócio de PBL tradicional, eu fui entender melhor agora e quando eu vim, porque eu não pesquisei muito sobre, mas pelo que eu entendi, tradicional é quando o professor te dá toda a matéria em sala de Uhum, aula, né? uhum, Então, é assim lá, se você for para aula sem saber nada, tipo, o professor vai te dar tudo que ele vai tomar na aula, entendeu? uhum. Mas óbvio que é indicado você já ler um pouquinho antes, até para você entender melhor o que o professor está falando, tirar dúvidas, participar. Então, Consegue aproveitar melhor a aula, né? exato. Muito diferente. Quando você consegue estudar antes, assim, o resultado é bizarro, assim. Eu fui muito melhor quando eu estudei antes. O problema é o tempo, Uhum, mas é é indicado. verdade. E lá é integral? É igual no Brasil, medicina? Integral, É, o dia inteiro de aula. o dia inteiro. Então, por isso também é um pouco cansativo, às vezes, ir com a aula já estudada. Uhum, Mas, porque, assim, em média é de 8 da manhã até as 4 da tarde. Mas isso depende da matéria. Às vezes tem dias que você sai mais cedo, tem dias até que sai mais tarde, ou dias que uhum. entra mais tarde. Mas, assim, botando como média de 8 às 4 da tarde. É bastante tempo. É, É você sai. puxadinho. Uhum. Na E como última que... aula você não aguenta. Pode falar. Não, que na última aula você não aguenta mais. O cérebro tá queimado. Só quer ir pra casa, né? Pô. E vocês têm o hábito de estudar na biblioteca da faculdade? Então, ainda tem isso. A gente sai da aula e aí eu entrava no processo de negociação comigo mesma, que era o que eu tava brincando com você. Que aí eu vi o Starbucks e eu falava assim: se eu for pra biblioteca hoje, eu mereço um café do Starbucks. Então, era essa negociação pra ir pra biblioteca depois, porque eu, nossa, estudo muito melhor na biblioteca. Uhum. A gente rende mais, se distrai menos, né? Não tem Total. uma cama esperando. Não é? Não tem a geladeira, fica comendo tudo que vem pela frente. Não, e em casa você arruma coisa pra fazer. Nossa, tem que lavar Tudo. roupa, tem que lavar louça, tem que fazer isso. Quando você vê, já deixou de estudar. Pois é, e ali você vê as outras pessoas estudando, então você foca naquilo. Você fala, não, também vou estudar. E é linda a biblioteca também. A Determina Med. Sobre as horas total do curso. Vi que são 5.000 e poucas horas. Perto de 7, 8 aqui no Brasil. Difere muito. Você sabe essa questão de horas, se é muito menor que no Brasil? Apesar que hoje em dia a gente não vale mais por revalida, tá? Eles não exigem mínimo de horas. Pois é, eu tô agora estudando pro Revalida, porque teoricamente eu faria ano que vem, né? Agora eu nem sei como é que vai ser. Mas, então, pelo que eu sei, sim, aceita, mas também tem isso, não contam mais horas pro Uhum, Revalida, né? uhum. Mas é uma das, pelo que eu pergunto para meus amigos, é uma das faculdades que mais tem carga horária aqui, justamente por isso. A gente está de 8 às 4 da tarde na faculdade. Então, Uhum. eu acho que é uma das que mais tem carga horária. Eu não sei bem explicar isso, desculpa. E são 6 anos. São 6 anos. Como que é? São 4 de faculdade e 2 de internato? Ou como que funciona? Não, são 5 de faculdade e um de internato. A Uhum. partir da metade do terceiro ano, a gente começa o ciclo clínico, então a gente entra na segunda metade do ano no hospital. E aí depois, então, metade do terceiro ano, quarto e quinto, a gente está com as matérias de hospital, ciclo clínico, e a gente tem práticas no hospital, mas o internato mesmo é só no sexto ano, que seria o que eu estaria Uhum. fazendo agora. E daí agora com a pandemia não tem como, vai atrasar então como se chama? A recebida não, né? Porque você também você já teve a recebida, eu vi suas fotos. A, Sim,
Que é igual da UBA, né? Que antes de fazer internato faz a recebida. Mas Sim, então é vai na demorar um última pouco mais para prova. se formar. É. Então, eles não sabem ainda, porque eles estão vendo se eles conseguem. Porque tudo depende do Ministério da Saúde. Na verdade, é um problema que todas as faculdades estão se encontrando de como eles vão ajustar isso. Porque eles precisam de residentes o ano que vem. Então, a gente precisa se formar, mas a gente também precisa ter práticas, porque eles também não querem dar o diploma sem ter Sem feito essa. prática, com certeza. Então, eles estão nessa dúvida de que não sabem o que fazer, estão em negociação, pressão por parte dos alunos, aí os diretores não sabem o que responder pra gente, eles estão tentando se adaptar. A gente já teve várias reuniões com o diretor e decano, e eles tentando explicar que tudo depende do Ministério da Saúde, eles estão com projetos talvez fazer em 4 meses ou em 6, estão vendo. Também depende de quando é que a gente vai voltar, né? É, pior que a gente não sabe Confusão. nada, né? Eu Nada. não sei nem se eu vou ter minha prova final. Ai. Não, tá todo mundo estressadíssimo. E o pessoal que tá fazendo residência agora também não sabem como é que vão fazer, quanto que vai Aham, ser. é Tá verdade. puxado. E as provas? São orais também? Tem a final obrigatória? Sim, todas. Não tem a opção de. Porque eu acho que na UBA tem a opção de você. Como é que fala? Se Promocionar? você promocionar. Não É, tem. só tem, tipo, no CBC e em uma ou duas matérias da carreira tem promoção. O Ah, resto é tá. final também. Então, é assim. Aí a gente tem que fazer sim ou sim a prova final, que a maioria é prova oral, assim, né? Algumas têm escrita e algumas têm os dois. Por exemplo, em físio, a gente tem prova escrita. Se passar na escrita, você vai para oral. Mas a maioria das finais são orais. E os parciais, choice. Mais ou Na menos verdade, assim. aqui na Argentina não tem muito como fugir, né? É É. cultural deles ter a prova final e não Aham. tem, não tem muito o que fazer. Não tem. O que eu acho que, por um lado, é até bom, assim, sabe? A gente cria coragem de falar os temas. E até pela questão da nota também. Eu acho que quando a gente sabe bem a matéria, é mais fácil tirar uma boa nota no oral do que no choice, assim. Ah, eu também acho. Eu gostei mais de fazer oral. É. E tem aquela questão de você realmente estudar todo o conteúdo. Porque assim, quando você faz uma prova e outra prova, você às vezes não mescla os conteúdos, né? E na prova Uhum. final a gente tem que fazer isso. A gente chega na final já com mais. Fazendo mais ideia, né? Porque a gente começa a estudar daí como um todo. Aí muita coisa Sim, começa a fazer muito mais sentido até. sim, total. E o método de estudar também, estudar falando, e você, tipo, como se estivesse explicando a matéria, integra muito, assim. Gravar muito mais. Uhum. Geo Vasconcelos. Ayla, como é essa prova final do curso de ingresso? É uma prova objetiva? Então, eles falaram, no meu ano era só biologia. Agora eles têm biologia e bioquímica, me parece, e são 40 choice. É choice, são 40 perguntas, modo choice. Então é isso. E você veio sabendo falar espanhol? Nossa, eu falava muito pouco, muito. Eu achava que eu sabia falar, sabe? Porque aquele portunhol, eu falei, não sei. Portunhol. Eu cheguei aqui, meus amigos falavam, eu não te entendia nada que você falava, mas tudo bem, a gente fazia o esforço, mas eu falava mesmo assim, porque eu acho que o importante é você falar, sabe? Porque senão você não pratica, né? Exatamente. Mas então até hoje assim, foi alguma coisa divina que me apareceu na hora da prova oral, porque no meu ano tinha prova oral, né? Eu comecei, e no dia anterior eu fiquei treinando como é que era uma entrevista, porque eu sabia que ia ter parte oral, não sabia o que me iam perguntar, mas eu falei assim, qualquer coisa, eu começo a falar qual que é o meu nome, de onde eu venho, tipo, Uhum. treinei, sabe? Aí eu chamei uma amiga minha que ela é do México, e ela fala, nessa época a gente falava inglês, hoje a gente fala espanhol. Eu falei, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí comecei a treinar, eu fiz a prova, não sei se era um nervosismo, eu comecei a falar tudo que eu sabia pra mulher, aí eu acho que vendi a imagem de que eu sabia falar, mas não E deu sabia. certo. Deu certo. Você sabe se é muita concorrência, muita gente tentando entrar? Porque, né, você falou que são 40 e 30 vagas mais ou menos, dependendo da época. E quantas pessoas mais ou menos se inscrevem? Tem noção? Não tem, ainda mais hoje em dia, eu não sei como é que tá, porque eu acho que porque quando eu entrei, tava se formando a primeira turma, era bem novinha a faculdade, não era muito divulgada. E agora eu não sei como é que tá o processo, até porque também tem pessoas que vêm tipo, que fazem prova, como é que falo? Transferência, então também acho que também depende disso, de vaga. Não sei. Informar, desculpa. A Gabi, não tem prova oral na UCA? Tem. Ela tava falando do curso de É ingresso. isso, Na época dela desculpa. era diferente. O curso de ingresso, que agora é choice, mas durante a carreira é prova oral. Gente, aqui na Argentina vocês não vão fugir da prova oral. Não Pois é. adianta. Não tem escapatória, em qualquer faculdade que for, tem prova oral. Ó, o Léo, o que que é a UCA? É Universidade Católica Argentina. É como se fosse a nossa PUC lá do Brasil. Então Isso. é a PUC Argentina, digamos assim.
Deixa eu ver aqui. Eu fiz uma listinha de perguntas e ao mesmo tempo fui respondendo da galera. Eu até vi aqui que teve alguém que perguntou do reajuste. Quanto que tá a mensalidade na UCA e como que funciona o reajuste? Então, hoje o pessoal do primeiro ano tá pagando 28.800 pesos, né? Que seria equivalente a R$ 1.300, agora eu acho com câmbio, 1.400. E assim, o reajuste eu acho que é 25% ao ano. Eu entrei pagando, acho que minha primeira mensalidade foi 3.800 pesos. Hoje eu tô pagando 28 mil pesos. Em pesos é muita diferença. Tipo, 4 mil pesos para 28 mil é muito. Mas se a gente pegar com o câmbio, eu, em média, assim, sempre paguei por volta de R$ 1.500. Já paguei R$ 1.000, mas já paguei 2.000. O máximo que eu paguei foi R$ 2.000, mas sempre foi em torno de 1.500, assim. Vai depender muito do câmbio. É. Não, e é uma diferença de valor absurdo com o Brasil, né? A PUC lá de Curitiba eu acho que tá 9 mil e pouco. Não, pois é. Eu tava perguntando outro dia para minhas amigas quanto que tá, mas só por curiosidade, só para saber o que eu estou economizando. Quanto vocês estão pagando? É É muito tipo isso. dinheiro. Tem umas que estão 12, sei lá. Eu falo, gente. Aham. Tem, acho que a Estácio no Rio custa 12 mil reais. Eu fico pensando, Sim. gente, como é que a pessoa paga isso? Como é que E não é só um consegue? ano, né? São 6 anos. Nossa. 6 anos. E não é só mensalidade, você tem todo o resto dos gastos, né? Pois é. Ah, e falando em gastos, muita gente aproveita e já fala, muita gente me Claro. pergunta isso, quanto que eu gasto em geral. Meus pais me mandam mais ou menos 4 mil reais e sempre me mandaram, tipo, sempre foi mais ou menos isso. Então, por isso que eu falo que, por mais que as coisas tenham inflação e tal, ajuda o ser brasileira, assim, que meus pais me ajudam em real. Então, eles sempre mandaram por volta disso. E com isso eu pago aluguel, pago a faculdade, natação, eu faço academia e saída, pedir um delivery ou outro, Ou seja, comer. vive com conforto e pagando a faculdade com esse valor. Sim, muitos podem pagar menos, assim, porque também depende do estilo de vida de uma pessoa, isso é meio subjetivo, o apartamento que ela encontre e também o que ela gosta de comer, porque tem gente que faz mais economia, outras pessoas que não, depende, né? Tem gente que come mais em casa ou pede É, comida, daí isso varia bastante. Em que bairro que você exato. mora aqui? Eu moro em Montserrat, perto de Santelmo, do lado de Santelmo. Ah, pertinho de mim. Ah, você E tá morando perto da onde? UCA. Eu moro na Belgrano. Ah, é pertinho. É pertinho. Uhum. Aham. Qualquer Pois hora é. eu vou, hora que tudo abrir, a minha intenção esse ano já era fazer isso, estudar lá na biblioteca da UCA. Sim, eu amo, ainda tem uma parte silenciosa, é bem bom, eu gosto de estudar lá. Eu vou, a hora que tudo abrir, eu vou. A Blenda, tem muitos brasileiros na UCA? Então, Não. no meu ano só tem eu, mas assim, agora eu fiz um grupo, porque tá com um sistema de tutoria agora, o diretor, por tudo isso que tá acontecendo, ele ficou meio preocupado com os alunos do primeiro ano, de estarem meio perdidos. Então ele pediu para os alunos que já estão mais avançados na carreira fazer um sistema de tutoria, a gente ajudar os alunos do primeiro ano, não com matéria em si, mas dicas, etc. E aí ele até vieram, os alunos começaram a falar, principalmente brasileiros que estavam com medo da prova oral, que estavam com medo de algumas questões. Aí ele até brincou comigo, Ayla, então você se incomoda de ser embaixada do Brasil? Faz aí, ajuda os brasileiros. Aí eu criei um grupo no WhatsApp, Embaixada do Brasil, Uhum. e nós somos 14, eu acho que no grupo. Então agora no primeiro ano são 14 alunos. Nossa, então já mudou bastante para 1 para Exato. 14. É. E se você for Assim, pensar que tem aí umas 40 pessoas por turma, bastante. exato. Assim, quando eu entrei eram mais, mas alguns transferiram, outros saíram, enfim, outros estão um ano a menos porque repetiram. Então, mas eram menos mesmo assim que entraram. E você acha a UCA muito exigente? Até a gente tá falando desse negócio de repetir, né? Porque, por exemplo, eu vejo por conhecidos meus no Brasil, é muito raro alguém repetir uma matéria no Brasil. Aham. Não sei se o método as pessoas conseguem lidar melhor, mas aqui na Argentina eu vejo que é muito mais comum pegar dependência em matéria, né? O que Aham. você acha da UCA? Você acha ela muito pesada assim também? Acho. Assim, eu acho que todos aqui são bem exigentes na Argentina, sabe? Eu vejo a UBA também é super exigente. Outro dia eu tava falando da minha professora de físio, eu já fui monitora de físio, e ela falando que no primeiro ano, não sei quantos recuperavam na UBA, e na UCA também é bem, tipo, acho que no meu primeiro ano, 60% reprovou isto, sabe? Então, não é É, impossível, é porque é processo de adaptação ao estudo também, também. sabe? É um método diferente, né? É, então é muito chá de cadeira, muito café na veia e estudar, assim. Por isso que eu falo, não é impossível, não é pra se intimidar também, porque assim como tem algumas pessoas se formando, você também pode se formar, Uhum. mas
não é fácil. Porque tem muita gente que vem pra cá achando que vai ser fácil. Que vai Não ser é. fácil. Não é. Não venham iludidos. E não significa que é ruim, gente, aqui, no Não. sentido de. É difícil, mas é uma dificuldade que vai te preparar aí pra vida, né? Pois é. É Uma importante. amiga minha estava comentando que o primeiro ano da UBA, o primeiro do biomédico, né? É Aham. cerca de 20% a prova. É muito Pois é. pouco, se você for pensar. E o CBC é um terço. Um terço desiste, um terço aprova e um terço desaprova. É É, puxado. A gente agora fala se isso não para dar formaram. medo, gente, mas vem com a consciência que aqui eles são exigentes, né? O fato de não ter um vestibular tradicional igual no Brasil não Pois significa que é é. fácil. Se formam 30, 20 na UCA, assim, sabe? Digamos assim. E entram 70, 80, depende de quantos fazem transferência, então. A Malu perguntou: é possível transferência da UBA para a UCA direto? Sabe isso? Então, primeiro tem se precisa fazer o curso de ingresso ou não, né? Esse método de transferência. Eu vi que para o curso de ingresso você pode não fazer, né? Fazer direto, assim, entrar direto, se você tiver mais de 6 matérias aprovadas numa faculdade do ensino superior, assim, uma faculdade. Então, se Uhum. você tiver seis matérias, você fala, olha, tem 6 matérias, você não precisa fazer o curso de ingresso, você entra na faculdade. Agora tá o outro problema da transferência, que são se aceitam as matérias ou não. E aí eu Uhum. acho que é muito questão de caso por caso, deles verem o seu currículo, verem o seu histórico da faculdade e verem se eles podem aceitar ou não. O problema é que na UCA tem matérias tipo teologia, tem bioética os 5 anos, tem Uhum. informática, inglês, algumas matérias que talvez não tenham nas outras faculdades. Eu não sei como é que estão a grade das Tem outras que faculdades. complementar, então. Exato. Então, para você entrar no terceiro ano, por exemplo, você tem que ter todas as matérias do primeiro ano aprovadas. Então, você talvez tenha todas as matérias do terceiro ano, mas você não pode fazer o terceiro ano porque você não tem teologia Uhum. aprovado, por exemplo, entendeu? Então, também, Então, você teria que fazer essa matéria à parte para depois entrar no terceiro ano. exato, vale a pena também vocês verem isso. O pessoal que está vindo falar comigo de transferência, eu falo, olha, vê se vale a pena também, porque às vezes Uhum. você vai ter 1 ou 2 anos perdidos, porque você precisa ficar fazendo teologia, bioética, então tem que ver se isso vale a Uhum. pena também para você. É verdade. O Clóvis, a UCA tem bolsa de estudos ou bolsa por mérito? Todos os primeiros colocados na PUC Rio Grande do Sul ganham uma bolsa integral da graduação. No caso, isso é do vestibular, né? Sim, tem, mas também é só para uma pessoa que é o melhor promédio daquele ano. E você tem que manter uma média de 8, eu acho. Então é puxado, assim, né? Primeiro você ser o Uhum. primeiro aluno da turma. E depois você conseguir manter um promédio de 8, que, assim, todas as matérias tirar 8 é puxado. Eu já Então, por quase tô. exemplo, se você é o melhor promédio do primeiro ano e você mantém em média 8 nos próximos anos, em todos os próximos anos você ganha bolsa. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo da minha amiga, que ela era o promédio, o primeiro promédio. Ela ficou super mal, porque no último ano da faculdade, no ano anterior, ela estava super desgastada, o promédio dela foi, tipo, ela tirou acho que 7,5 no ano, entendeu? Não pegaram o Uhum. promédio inteiro, pegaram só o do ano anterior. Uhum. Ela tirou, sei lá, 7,5. E aí não estavam querendo dar bolsa para ela no último ano. Aí ela Uhum. foi todo um tema, porque era o último ano, e aí ela, enfim, como é que ela ia fazer a faculdade, ela precisava terminar, e aí foi um tema à parte, mas assim, você precisa todos os anos tirar um promédio 8 Para anual. manter. Uhum. E fora que outra pessoa que pode ter tirado um promédio melhor que você vai tirar sua vaga, digamos assim, de bolsa, entendeu? Então, Uhum. pode tentar, mas eu não sei se eu iria entrar numa faculdade se eu só pudesse entrar por bolsa, se eu só pudesse pagar a faculdade por bolsa, É entendeu? porque Porque eu é acho que uma é pressão muito grande, gigante, né? muito grande, muito É uma grande. pressão. Então, a tua amiga estava nessa situação. Ela só poderia manter se ela tivesse a bolsa. Ela não poderia E pagar. ela ficou queimada, tadinha. É bem estressante. Ela é um gênio, Imagina. assim, Uhum. maravilhosa, mas é bem desgastante. Não, e 7,5 não é pouco, né? Ainda mais a gente Não, sabendo a exigência que é aqui. não é. E se você pegar o promédio dela total, eu acho que ela tem tipo 9,5, entendeu? Foi um Aham. ano que ela tirou 7,5, entendeu? Mas ela, se pegar o total, tipo, pô, imagina ser um promédio de 9,5, tipo, caraca, eu não tava quase conseguindo tirar 7, pô. É Eu tava verdade. suando pra aprovar a matéria. A Emily, dá para estudar e trabalhar cursando medicina na UCA? Eu acho, assim, tudo pode, assim, né? Poder pode. Mas é bem complicado. Primeiro que você vai estar até as 4 da tarde na faculdade, ou 5, dependendo. Então, só isso, para achar um emprego que você consiga nessa faixa de horário já é meio complicado.
E depois pelo tempo de estudo também, né? Porque, teoricamente, nesse estudo, nesse tempo que sobra é pessoal, né? Pra você também não virar, tipo, ficar louca, tipo, fazer um exercício Sim. físico, espairecer um pouco e estudar. Então, poder pode. Assim, eu, inclusive, fiz duas faculdades ao mesmo tempo. Quase fiquei doida, quase fiquei, mas é possível, entendeu? Tipo, Qual outra faculdade você fez? eu fiz 3 anos de filosofia na UCA. Ai, é legal filosofia. É bom. Sim. A gente tem que marcar um vinho para conversar sobre filosofia. Vamos sim. E tudo é questão de necessidade, né? Então, eu já conheci uma Sim. vez um enfermeiro que fazia medicina na PUC lá de Curitiba. Ele era pai, duas meninas, e ele trabalhava. Porque ele Sim. tinha que trabalhar. Então, ele se Uhum. formou no tempo certo, mas trabalhando, cuidando das filhas, cuidando da esposa. Só que é tudo questão de necessidade, né? Quando você não tem outra opção, você faz. Exatamente. Assim, se eu pudesse, se você tem a opção, eu recomendaria não, entendeu? Porque eu acho muito desgastante. Uhum. Mas se você não tem opção, é super possível, assim, você pode fazer. Tem inclusive um amigo meu também, que ele era pai, era dentista e estava se formando, entendeu? Então, se você conseguir e precisar, dá. Uhum. A Ana, é igual a UBA, que as turmas são divididas por matéria? Não, gente, lá eles têm turma fixa, do início ao fim. Para quem Sim. gosta disso, lá é assim. Uhum. Igualzinho o Brasil. A Vena. Com relação à prática no hospital, durante o ciclo clínico, você achou que foi completa? Sou estudante da UBA e acho que falta um pouco de prática. Então, eu acho que isso é um problema geral, assim, não sei se geral, mas assim, pelo que eu escuto, né? Mas na UCA isso é um grande problema. Primeiro que a faculdade o hospital é particular. Então, só por ser particular, eles têm várias exigências, assim, eles têm muito medo da gente ter essa interação com os pacientes, esse receio. Tipo, sinceramente, assim, o máximo que você vai fazer é tomar a pressão arterial e você, tipo, conversar com o paciente, fazer uma história clínica, entendeu? Ver os Ah, isso é ruim, atendimentos, né? entrar no. Mesmo o hospital sendo um hospital escola, acaba que a pessoa, justamente por estar pagando, ela não quer um estudante. Ao mesmo tempo, o estudante precisa treinar, né? Pois É é, uma sinuca de bico. exato. Por mais que ela preencha um formulário de que ela aceita, ela entende que ela está no hospital escola, os médicos mesmo ficam meio assim de até que ponto eles podem deixar de fazer alguma coisa. Então, assim, em Uhum. termos teóricos, você aprende muito, mas em termos práticos também peca a prática. Eu recomendo até, eu vou dar essa dica, alguns hospitais públicos aqui na Argentina tem a opção de você fazer práticas, que Uhum. você aprende prática lá. É muito estudante da UBA desde o CBC, vai lá. Você Sim, simplesmente chega no hospital e fala: Olha, sou estudante, está aqui meu certificado de estudante de medicina da UBA. Eu quero saber se eu posso te acompanhar aí. Daí você mostra, né, lógico, interesse, ser bem sim. responsável e você consegue acompanhar os médicos. E Uhum. assim ganhar prática. Pois é. Tem algumas pessoas que não concordam, né? Porque falam, você ainda é estudante, está fazendo prática, mas por outro lado, você aprende com orientação de um médico do seu lado, assim, né? Uhum. É muito. Ayla, por ser integral, você acha que sobra pouco tempo para estudar em casa, fazer resumos? Olha, eu acho que tudo é questão de adaptação também, assim. Sobra pouco, menos tempo? Sobra. Mas às vezes você, por saber que você tem aquele tempo, você aproveita o tempo, entendeu? Porque às vezes Exatamente. também você tem o dia inteiro para estudar e você fala, eu vou estudar mais tarde, vou estudar mais tarde. Porque eu lembro que tinha dias que a gente saía mais cedo. Eu falei, hoje eu tenho o dia inteiro para estudar. Era o dia que eu menos estudava, entendeu? Então, Eu tudo depende. igualzinha. Quando eu tenho mais tempo, é o que eu mais me enrolo para estudar, é o que eu menos rendo. Aí quando eu sei que naquele dia eu vou ter que trabalhar e vou ter, sei lá, 2 horas para estudar, aquelas 2 horas assim, ó, rendem. Eu pego, vai numa cacetada só, sabe? Esqueço o Pois é. celular, esqueço tudo. Não, pois É é. interessante como a gente trabalha assim, né, com É. pressão e Então, às vezes, eu até preferia fazer mais coisa, porque eu falava assim, não, então esse tempo que eu tenho é para estudo, sabe? Meu cérebro falava, uhum. aproveita. E não procrastinava. Eu ia pra biblioteca, aproveitem, quem for pra UCA, aproveita a biblioteca, que você vê as outras pessoas estudando, vai render mais e. É verdade. E eu tô sentindo falta disso, até mesmo de ir para um café. Porque você esquece do mundo. Quando você tá num café, Uhum. você fala, cara, eu tô aqui, deixa eu aproveitar e estudar. E você sente também uma pressãozinha quando você tá na biblioteca, da pressão dos outros, né? Se eu ficar mexendo no celular, vão ficar olhando que eu só fico Pois mexendo no é, tipo, celular. pois é, as pessoas devem ficar pensando, pô, essa menina trouxe todos os livros pra ficar no celular. O que ela tá fazendo? Provavelmente ninguém tá pensando isso, mas eu tô pensando Mas a que as gente pessoas cria estão pensando isso. Tipo, essa quem tá pressão. preocupado com a minha vida? Ninguém, mas Exatamente.
Exatamente. Aliás, e as provas, agora falando em preocupação com o outro, as provas orais são iguais na UBA, que você tá ali numa sala cheia de gente sendo tomada? Isso o pessoal fica com vergonha de. Eles falam pra mim, nossa, Nath, mas a gente é tomado na frente de todo mundo, mas ninguém tá prestando atenção, né? Isso que é o fato. Na UCA também é assim? Depende. Assim, eu já tive provas que era só o professor na sala de aula e ele chamando um por um. E eu já Uhum, tive outras provas que eram, sei lá, três professores na sala de aula e cada um com o professor, entendeu? uhum, Em geral é um para um, você tem uma aula só com um professor, mas uhum. algumas você tem mais de um professor na sala de aula. Entendi. A Joana, as matérias são anuais? Então, também depende. Tudo... Ai, gente, a pessoa vai me Depende da odiar, tudo matéria. depende. Depende da matéria. No meu ano, anatomia e histologia, por exemplo, eram semestrais e agora estão sendo anuais. Anato. Não é anato 1 e anato 2, é anato e você dá a prova final no final do ano. Uhum. Físio, eu acho que ainda é semestral, entendeu? Então depende da matéria. Tem umas até que são mensais, entendeu? Essas clínicas, ciclo clínico, às vezes era uma semana de aula e pronto, e já tinha prova, entendeu? Era uma semana a Uhum. matéria. Então depende da matéria. E a físio que é semestral, quando você vai dar a final, é a final das duas físios juntas. Então, aqui é semestral, você tem, por exemplo, 4 testes no ano, né? Tem Físio 1, que tem 2 testes, e tem Físio 2, que tem outros 2 testes. Então, você dá Físio 1, que inclui esses 2 testes, e depois você dá Físio 2, que inclui os outros 2 testes. Então, Uhum. tipo, é dividido por metade do ano, entendeu? E no final do ano você tem que dar uma final com tudo, ou não? Não, aí você dá a final correspondente ao semestre que Ah, os foi, semestres. entendeu? Ah, é melhor, menos conteúdo. Então, por isso que eu acho que o pessoal ficou meio chateado agora que a Nato virou a Nato anual, entendeu? Porque É. você tem que estudar toda a Nato. Gente, eu não conseguiria, porque eu não ia lembrar do que eu estudei em janeiro, de jeito. Em janeiro não, mas em Ai, março, nem sabe? me falha, eu tenho uma final de anato Ai, pra dar. desculpa. Eu tô assim, eu nem comecei a revisar ainda, porque eu estudei anato ano passado. E eu ia dar a final, eu tinha pensado em dar em maio, mas daí veio a quarentena e tudo, né, sem chance. Sim. E agora eu tô pensando em dar em dezembro, mas tem que começar a revisar. Só que, nossa senhora, é tanta coisa. Lembrei de uma que Misericórdia. é anual, Medicina 2 é anual. E a gente foi pra mim, e eu ainda dei ela depois, no ano seguinte. Então, assim, eu consegui, tipo, sempre tudo é possível, mas era bem ruim tentar resgatar a matéria e tal. É melhor também dar o mais rápido possível O mais fresquinho. rápido Nem sempre é possível. possível, nem sempre é possível. Também temos que ser Uhum. realistas. Mas quanto mais fresquinha a matéria, eu acho melhor, assim. Mas enfim, tudo é E possível, quantas essa chances de promessa. finais vocês têm? Porque lá na UBA a gente tem 3 chances, né? Se não provar nas 3, aí reprova. E vocês têm mais de uma chance também? Você me mata se eu falar de novo, depende. Depende da matéria. Porque, não, a maioria acho que são, assim, Anato e isto eram três, e, por exemplo, Medicina 2 eram 2 chances, por Uhum, isso que eu falo depende, assim, depende. uhum. E Eu acho que assim, também eles dividem assim, no ciclo clínico, a parte do ciclo clínico são 2 oportunidades, e antes disso tem 3. são Mas 3. também tem a Uhum. opção de pedir prórroga, né? Que você pediria por favor, me dá essa chance, que nem sempre eles Uhum. dão, entendeu? Mas você pode tentar. Ou Pode, não, não você já custa tem. nada. E quando você, por exemplo, você reprova a primeira final e você dá a segunda, a sua média diminui? Diminui. Porque eles botam Ah, umas 2 finais no diploma. é igual a gente. É, eu pergunto porque na Barcelona não é assim, né? Pelo que eu tava Hum, conversando, na Barcelona você tem acho que 3 chances também. Daí a nota com que você aprovar, aprovou. E na UBA não. Na UBA, se você tira 2 na primeira e 10 na segunda, você não vai ficar com 10. não. Pois é. Vai ficar com. Então, deixa eu ver aqui. Ó, Mas os testes também, isso é uma coisa que, pessoal, não sei nem se é uma coisa pra falar agora, mas os testes não vão pro boletim, digamos assim, pro currículo. O a teste nossa você também pode não tirar vai. 4, é só pra Uhum. provar, pra ser regular. Você pode tirar 4, se você tirou 4 nas duas, você faz o final. É pra ganhar E o não... direito de fazer a final. Basicamente é isso. Exato. Tanto que eu até brinco, gente, você pode tirar 10 em todas as parciais. Chegou na final, você tirou 5, você vai com 5. Gente, e a raiva Lógico disso que é dá. raro acontecer isso. Alguém que sempre tira 10 dificilmente vai tirar 5 na final. Mas pode acontecer, entendeu? Tá Não, mas a suscetível a raiva isso. dá. Aconteceu comigo em informática, nada a ver, informática, tá? Mas assim, informática nos testes eu tirei 9, 9, aí chegou na prova, eu tirei 5, não achava a pasta, onde é que tava a pasta que tinha que fazer o trabalho. Aí fico com 5, eu queria matar o professor, eu falei, pelo amor de Deus. Mas também já aconteceu o contrário, tipo, em Anato,
Eu tirei, sei lá, 5 nos testes, mandei muito bem na prova. Eu fiquei toda orgulhosa. Aí é Tipo, bom. ninguém precisa... É. Essa diferença é boa. O Weiler, qual a maior qualidade e o pior defeito da UCA pra você? Ai, gente, pergunta difícil, né? Algo bom e algo ruim, assim. Olha, eu acho que a qualidade seria infraestrutura. Eu acho bem boa a infraestrutura. E o defeito, gente, eu acho que seria isso das práticas. Mas eu não Ter sei se é pouca só da prática. UCLA. Tem pouca Eu acho que prática. é meio geral, né? É. Até você falou da estrutura. Os laboratórios da UCA são bons, grandes. Você gosta? Então, somos poucos alunos. Tipo, os microscópios, por exemplo, em ISTA, os microscópios ficam dentro da sala de aula, entendeu? Então, em química e física, assim, que a gente descia o andar e tinha um laboratório lá. Então, não eram grandes, porque também a gente não precisava de muito espaço, entendeu? Aham. Então, mas, por exemplo, a gente não tem. Isso é um ponto ruim de medicina, de medicina na UCA. Não tem anatomia. Tem anatomia, mas não tem os preparados. E como é que Preparados. faz? Como que vocês Então, estudam? no meu ano era teórico, mais que nada. E agora o que tem é uma mesa virtual lá, tecnológica, enfim. Já vi Não essa sei. mesa. Acho que eu vi na série do Grey's Anatomy. É, muito Mas é high-tech pra legal. mim. Eu nem sei se eu ia saber. Mas Que é um olha, eu ponto. não acho que faça tanta diferença, não, porque a gente pega os preparados, às vezes, tão machucados já, que os alunos, às vezes, tratam com tanto desrespeito, sabe? Você vai pegar um nervo ou uma artéria, já tá tudo rompido, roto, né? Sim. Como se Aham. chama. E, às vezes, acaba que não... Eu acho que não faz diferença. Pois é, era o que eles falavam pra gente. Então, o que a gente tinha também, agora eu lembrei, a gente tinha uma vez ao ano, a gente ia no centro cirúrgico ver uma cirurgia, entendeu? E aí o professor descrevia algumas coisas pra gente. Bem mais útil. Eu não sei, porque eu nunca tive preparado. Eu queria ter tido, sinceramente, eu queria ter tido, porque eu acho que deve ser uma experiência bem legal, por mais que talvez, tipo, não aprenda tanta diferença, não seja tanta diferença, eu gostaria de ter tido, mas não acho que eu perdi tanto em não ter, entendeu? Mas você sabe que a UBA, por ser pública, ela é aberta ao público. E mesmo pessoas que não são estudantes podem assistir aulas lá. Você pode vir É, aparecer lá. então, eu acho que eu vou aparecer por lá pra ver essa anatomia aí, porque eu tenho muita vontade, eu acho que deve ser interessante. Então, eu também sempre, quando as pessoas me perguntam de ponto negativo da UCA, é um dos pontos negativos que eu dou, sabe? Por mais que no final não tenha tanta diferença, eu Tem que ir gostaria num de dia de, como se chama? De revisão. Porque daí estão todos preparados. Porque a gente trabalha, por exemplo, um assunto por semana, né? Então, assunto hoje é braço, antebraço, enfim. Aí você vai numa revisão, tem todos os preparados lá em cima das mesas, você pode ficar rodando. Eu vou então. Eu vou ser a aluna que mais pergunta, super interessada. Não, mas você é Queria olhar aluna assim, aqui quem é mesmo? essa? Quem é essa? Fala intercâmbio, tipo, nada a ver. O Altair, como aluna da UCA, você tem desconto do plano de saúde do Hospital Britânico? Gente, Tem. eles têm o Hospital Britânico. São muito chiques. Tem desconto. Sinceramente, eu nunca fiz plano de saúde. Eu sei que até errei nisso. Mas, assim, aqui na Argentina é que nem no Brasil. Tem acesso de hospitais públicos para todos, sabe? E todas as vezes que eu precisei de um hospital, eu fui super bem atendida no público, entendeu? Então, por mais que eu sei que é muito mais seguro, quem tiver a possibilidade de fazer um plano, eu indico fazer o plano. Ainda mais para quem está na UCA tem o desconto, mas eu não fiz. Eu usava o hospital público mesmo. A Rafaela, tem a possibilidade de fazer matérias de verão, como na UBA? Não tem matéria de verão. E não tem como adiantar também a faculdade? Também não. É no tempo estipulado. Que é outro ponto que eu diria negativo, porque eu acho que deve ser bom, assim, primeiro ter matéria boa de verão e depois poder adiantar. Mas Blenda, todas as matérias têm finais ou é possível promocionar na UCA? não. Infelizmente não dá pra promocionar da UCA. É Pra final não mesmo, falar que não, gente. antes tinha uma matéria que era teologia que a gente tinha como promocionar, mas era a única. Nenhuma a mais. Na UCA tem como trabalhar na Inglaterra ou algum país inglês? Eu acho que tudo precisa de revalidação. Eu não sei muito bem, mas pra mim precisa pelo que eu sei, precisa de revalidação do diploma.
Não existe nenhum país que você vá É, que vale automático, né, gente? Então, mesmo a gente que estuda aqui na Argentina, que tem a Argentina tem aquele convênio com a Espanha, não é automático. Você tem que enviar essa documentação exato. para ser Aprovada? revalidada lá, né? Tipo, não tem o risco de não ser aprovado, eu acredito. Mas tem que fazer o trâmite burocrático. E aí, Sim, é no toda uma caso, burocracia. é, e leva um tempão, né? Tipo, vai Uhum. documento aqui, pra lá e tal. Voltei, deu É. 20% Ai, voltou. Tá. de bateria, ele deu um aviso aqui. E daí é o seguinte, para trabalhar na Inglaterra, como eu imagino que você poderia fazer? Você revalida seu diploma da UCA, por exemplo, na Espanha, faz uma residência na Espanha, Uhum. e a partir desse momento, você, tendo a residência da Espanha, você consegue trabalhar na... Se bem que... na Inglaterra, Na acho que União deve dar Europeia. também. É, eu acho que dá. Mas Eu assim, acho que seria assim. eu indicaria que se realmente quer ir pra Inglaterra, eu acho que eu faria direto por questão de tempo também, sabe? Às vezes vale mais a pena fazer direto na Inglaterra e ver direitinho como é que é a revalidação de lá. Eu nunca me formei, então não saberia Uhum. dizer, mas provavelmente tem que fazer. A UBA e a UCA são próximas? Em que sentido? Geográfico? Ou de amigas. Deve... Olha, eu acho que deve dar o quê? Uns 15 minutos de metrô, mais ou menos. Acho que é mais ou É, menos porque aqui isso. na Argentina, aqui em Buenos Aires, eu considero que tudo é mais ou menos Tudo perto, perto. né? Uhum. Você é de onde lá no Brasil? Eu sou do Rio. Então com certeza tudo é perto aqui. Não, pior que minha mãe, meu namorado, quando vem, eles ficam com raiva de mim, que eu falo, não, tudo é perto, vou mandando, vou mandando. Aí quando eles vêm, eles caminharam não sei quantos quilômetros, eu falo, mas gente, é do lado. Vem, isso é feito do plano, então a gente sai andando quando vê já chegou. Sim. Ó, a UCA tem algum convênio com algum hospital na Inglaterra? Aliás, a UCA tem vários convênios, né, com hospitais fora da Argentina. Então, hoje em dia, de intercâmbio que estão perguntando, é intercâmbio, né? Acho que sim, aham. Então, teoricamente, hoje em dia é só com a Espanha. Direto, entendeu? Mas, por exemplo, você pode entrar em contato com hospitais de fora e falar assim, olha, eu tenho interesse, mas é muito mais por conta própria, entendeu? Uhum. Parte muito de você. Você fala, olha, eu tenho interesse em fazer 2 anos do meu internato, aí é possível. E é toda uma documentação. Por exemplo, minha amiga, ela conseguiu ir para Oxford. Pô, Uhum. maravilhoso. Mas assim, também é todo um perrengue burocrático. Uhum. Como eu pensava em fazer a revalidação na Espanha, eu pensava em trabalhar na Espanha, para mim foi melhor aceitar já o convênio, não só por ser mais fácil, né, toda a questão burocrática, mas também porque era do meu interesse na época. Aí eu falei com eles, eu só precisei falar, tenho interesse pro departamento de intercâmbio da faculdade, e eles me mandaram para Espanha, assim. Não me mandaram não, Eles né? Não mesmos fui, teve o resolveram sua Covid, né? documentação por ter o É, convênio. Então, exato, basicamente, se você quer ir para um outro lugar que não tem convênio, a UCA deixa, mas é por sua exato. conta, você que se vire para arrumar a burocracia. Aí eu falei 2 anos, é 2 meses. É Eu assim, fiquei 2 anos, falei, não, ué, eu vou mas eu explicar imaginei que era melhor dois como é meses. que é isso, se o pessoal tem interesse. Na UCA, você só tem a possibilidade de fazer 2 meses do último ano, que seria o internato, que é optativa. Aí você escolhe a matéria e onde você quer fazer. Você pode fazer aqui, você não precisa ir para fora, porque eu acho que também teve umas pessoas que não têm interesse e também é mais. Porque pagar todos os É custos caro em outro também. país é caro, não é barato, sabe? Então você pode fazer na Argentina mesmo, ou você pode fazer no Brasil, se você conseguir um contato de um hospital no Brasil. Então você tem a possibilidade de ir esses 2 meses também na matéria que você quiser. Eu optei por cirurgia, mas você pode, sei lá, fazer psiquiatria em um hospital aqui da Argentina, entendeu? Uhum, Então, que são no último ano, né? Seria o sexto ano. uhum. O Felipe, a UCA faz parte do tratado com a Espanha? Na verdade, gente, o tratado é entre países, é entre Argentina e Espanha. Então, a UCA e diversas outras faculdades estão dentro aí desse tratado. Sim. Fala dos 2 meses de internato que pode fazer em outros países como intercâmbio. Você chegou então a ir fazer ou não chegou a ir? Eu cheguei a aplicar, eu cheguei a ser aprovada, eu iria agora, em maio e junho. E aí foi tudo cancelado, né? E não vai mais fazer? Eu não sei nem quando é que vão voltar as práticas. Assim, em março, que eles me aprovaram em fevereiro. Aí em março eu já tô tudo feliz, tipo, ai, vai dar tudo certo, não sei o quê. Aí, sei lá, segundo dia de aula, recebo um e-mail. Então, cancelamos tudo e não sabemos quando vamos voltar. Ninguém sabe. Uhum. Quando tudo melhorar, talvez eu mande um mail de novo, perguntando se é a possibilidade, pelo menos, de eu conhecer, mesmo que já formada, que não vá contar pontos pra mim, que pelo menos eu tenha essa possibilidade de conhecer o hospital, que o hospital era lindo, Uhum. era de frente pro mar, assim, era o Hospital del Mar, o nome.
Não, é lindo o hospital, tipo, em Barcelona, maravilhoso. Eu fiquei tipo, ai, gente, vai voltar um nojo de lá. É pra Tô isso que eu quero ir pra permitida. Europa. Eu preciso ir pra Espanha. A Mariana. Ayla, quais são os seus planos para depois de formada? Ai, gente, nem eu sei. Se vocês souberem, me avisem. Eu vou fazer essas perguntas pra vocês, porque eu não sei. Assim, então, eu apliquei pra Espanha pra fazer esses 2 meses lá pra eu conhecer, porque eu nunca fui pra Espanha. Então, eu falei assim, vai que eu goste e fazer a residência lá. A outra opção que eu tinha pensado é fazer residência nos Estados Unidos, porque, na verdade, eu nasci nos Estados Unidos, então pra mim teria uma facilidade nesse Ah, quesito, é. entendeu? Aham. E meu irmão mora lá também, então pra ficar perto dele, eu pensei nisso. Mas hoje em dia eu acho que a maior realidade seria fazer a residência no Brasil, tanto que eu tô estudando pro Revalida. Mas eu não sei. Deixar isso mais pra frente. Mas deveria saber, né? Não tem mais pra frente. Mas eu fico também, falo, gente, falta tanto tempo, eu vou mudar tanto de opinião. Eu nem fico me É, pressionando a isso, não, porque eu vou mudar muito de opinião ainda até o final da faculdade. pois Talvez é. no final da faculdade também. Ai, gente, eu achava, me enrolei toda. E cada ano também, foi que nem decidir qual universidade, qual faculdade eu ia fazer. Cada hora eu falo uma especialidade diferente. Agora eu tô com cirurgia pediátrica, mas pode ser que talvez amanhã não, tá? Não sei. Tudo depende. Depende do meu humor. Então, Laura, como que a UCA é no quesito organização? Tipo, para pedir os documentos, para homologação e tal, demora muito? Você acha a UCA uma faculdade organizada? Olha, não vou falar que, tipo, porque não, tem gente que tem problema com o quesito organização na UCA, às vezes ela é meio desorganizada, por exemplo, até questão de saber data de prova, às vezes eu só sei um pouco, até para comprar passagem para o Brasil, eles não me dão a data de prova com muita antecedência. Tem umas questõezinhas que a gente se chateia com a organização. Mas assim, também não vou falar que ela é desorganizada, sabe? Até porque são poucos alunos, eles têm uma atenção meio direcionada. Então, se você ficar muito irritado, você chama o diretor e fala, olha, não, tipo, não gostei disso e tal. Tem um Uhum, acesso direto também com a direção. uhum, Então, eu não falaria nem que, tipo, muito organizada, nem que também é um desastre, sabe? uhum. Entendi. É, o bônus de ser particular é isso, né? Que você acaba sendo também É. mais ouvido. A tua reclamação Sim. vale um pouco mais. Eu não sei até que ponto eles fazem alguma coisa em relação àquilo, mas pelo menos eles escutam, entendeu? Uhum. E como Por que você exemplo, acha que agora. é. Pode falar. Não, que, por exemplo, uma coisa que eu achei muito legal da UCA, por mais que eles não resolveram muitos dos nossos problemas, o diretor se pôs à disposição a cada 15 dias fazer um Zoom com os alunos para escutar todos os problemas que eles tinham. Uhum, Por mais que ele esteja trabalhando com. Ele é terapia intensiva, tá na terapia intensiva do Covid, tá com direção da faculdade, um bando de problemas. Mesmo assim, ele se disponibilizava a cada 15 dias escutar, entendeu? A uhum, gente escreveu uma carta pro reitor falando: não conseguimos resolver com o diretor. O reitor veio com o diretor e com a coordenadora do curso e fizeram uma reunião com a gente por Zoom, entendeu? Uma semana depois que a gente tinha escrito a carta. uhum, Então, eles escutam. Eu não sei até que ponto eles não fazem porque eles não conseguem fazer ou porque realmente não é possível. Precisa do uhum. Ministério de Saúde, Educação, enfim. Não Então, depende só deles, né? é. É, pelo menos eles estão tentando, Pelo né? menos eles estão Ouvindo. ali, dando a cara para Aham. receber bronca, entendeu? Escutando as reclamações. Sim. A Blenda, é preciso fazer algum. Aliás, é preciso ter algum promédio acima de 8, algo assim, para poder fazer internato na Espanha ou outro país? Ou não importa a sua nota? Olha, eles têm, na verdade, 2 convênios na Espanha. Um que eles são um pouquinho mais exigentes, mas também não é promédio 8, eu acho que era 7 o promédio, ou pertinho de 7, que eles aceitavam com mais facilidade, porque também vai depender de quantas pessoas têm interesse. Eu acho que é mais por ordem de pessoas com interesse para fazer fora, entendeu? Vai ficar numa Uhum, listinha, entendeu? E vão preenchendo as vagas, e se você conseguir, você entra. E tem uma outra que era mais flexível, que você com um promédio, sei lá, 6,5, 6, você uhum, também era aceito, entendeu? uhum. Entendi. E como que Então, é a são... recepção com estrangeiros na UCA? Como que você. Porque assim, tem mais argentinos, né, do que brasileiros. Bom, em todas as faculdades, talvez não na Barcelona, não sei. Na Barcelona dizem que tem bastante brasileiro. Mas como que é na UCA? Que agora que os brasileiros estão descobrindo a UCA, né? Acaba que, como você falou, você era a única brasileira. Como que é essa É. recepção, essa paciência, às vezes, com o portunhol? Então, depende. Não, depende da turma e do professor. Tem professores Uhum, que eles são muito impacientes, mas tem outros que são super compreensivos. E por parte dos alunos depende muito também da turma. Assim como em todo lugar que você for no mundo, vão ter turmas que são maravilhosas, que os alunos são super legais, super receptivos.
E vão ter outras turmas que ninguém se fala, mas não porque somos brasileiros, é porque entre eles não se falam mesmo, entendeu? Eu tenho a sorte, minha turma era incrível, meus amigos super me ajudavam com o espanhol, eles, tipo, me ensinavam tudo, são muito queridos, a gente ia todo mundo pra festa juntos, tipo, eu era a primeira a ser lembrada, tipo, agora eu me formei, meus pais não puderam ir, né? Porque formei, assim, eu fiz Você a recebeu. recebida, que era a última prova da faculdade. E aí meus pais não puderam ir e essa semana inteira eu fiquei passando e estudando na casa de uma amiga minha que é argentina. E os pais dela ela foi a primeira a ser tomada, eu fui a última. Eles não jogaram ovos nela, não jogaram tinta até eu sair da aula, da prova. E eles me abraçaram, eles se emocionaram, choraram junto comigo. Aí na hora de tirar, tipo, como se eu fosse a filha deles também, entendeu? Então, eu acho que eu gosto sempre de botar ênfase nisso, porque eu não sei até que ponto também a gente se fecha, porque eu vejo que tem muitos brasileiros que também vêm pra cá e se fecham numa panelinha que só vão. Porque, bem ou mal, é mais fácil fazer amizade com brasileiro? É, por questão de idioma, de cultura. A gente se entende do que tá acontecendo, a gente fala pro brasileiro, a gente já faz amizade, é mais fácil. Mas, tipo, não descarte a ideia de fazer amizade com outras pessoas, porque é muito enriquecedor, tanto emocionalmente quanto culturalmente, até pelo idioma. Você já pratica Com o certeza. espanhol, entendeu? E você faz amizade muito incríveis, sabe? Eu tenho amigos brasileiros, não é que, não, é brasileiro, não vou fazer amizade. Não, claro que não, mas se abra pro mundo, que o mundo se abre pra você, sabe? Eu dou muito essa dica. Eu vejo algumas pessoas falando que a argentina não gosta de fazer amizade com brasileiro. Eles são realmente um pouco mais fechados do que a gente. Mas eu acho que depois que você faz amizade, eles são muito companheiros, assim, sabe? Sim. Elas são muito fiéis, assim, na questão de amizade, sabe? Então, e parceiros, assim, vai todo mundo pra festa, vai todo mundo junto, assim, então. Mas é aquilo, vão ter pessoas legais e não tão legais em todos os lugares do mundo, sabe? Exatamente. Assim como tem professores que são super bonzinhos, que falam assim, não, tudo bem, eu sei que você tá começando com espanhol, não tem problema. E tem outros que às vezes não são tão pacientes, sabe? Falam, se você tá aqui na Argentina, você tem que saber espanhol. Vai variar muito. É. Ana, como é a vida universitária na UCA? Tem atividades extracurriculares, ligas estudantis, etc? Olha, aqui eu acho que já não é muito uma cultura muito do argentino, na UCA então menos, assim. A gente tem, para não dizer que a gente não tem uma atividade, a gente tem uma vez ao ano que se chama Interuca, que vão todas as faculdades da Universidade UCA, né? Vai engenharia, direito, os alunos, é opcional. E eles fazem um dia de churrasco, de mate, de futebol, vôlei, de atividades esportivas para você se reunir, entendeu? Então, não tem isso de liga, não tem nada disso, assim, de festa, nem o trote. O trote é quando você sai, no máximo, esse dia que te jogam as coisas, a tinta, né? Mas, mas assim, E também você... não... Ah, desculpa. Não, pode falar. Não, porque tem muita gente que fica preocupado também de, mas então vai ser chato. Mas não, você também tem bares para sair com seus amigos, também tem atividades que você faz por si, né? Exatamente. Então também é diferente, é uma cultura diferente. E vocês não têm formatura também? Tem a colação de grau, que entregam os diplomas, e como a Aquela turminha se coisa forma todo formal. mundo junto, você se forma ali com seus amigos, entrega um canudo, bonitinho. Mas é isso, não tem festa de formatura aqui no Brasil. Até por isso muitos brasileiros fazem por si só a festa. É isso, me perguntam bastante. Falo, gente, aqui não é cultural, né? Não. Não é cultural. Mas agora também, como tem cada vez mais brasileiros, tem faculdades que fazem, como é que fala? Liga não, mas essas festas de faculdade, enfim, qualquer coisa, se você tiver com uma abstinência de, eu preciso ir para uma festa, tem essas festas. Sim, exatamente. O Fábio, tem grupos de estudos, pesquisas científicas na UCA? Isso é uma coisa que para mim pesou muito, porque eu gosto de investigação. Não tem muito, assim, você tem que correr muito atrás. Mas também tem esse negócio de falar com o professor. Por exemplo, um dia eu falei com um professor meu que ele faz investigação. Eu falei assim, nossa, tenho muita vontade de fazer investigação. No mesmo dia ele falou com outro professor que faz investigação. Ele falou assim, ela quer. Aí eu fui e comecei a fazer com ele. Mas também não é uma coisa que o pessoal busca muito. Tem muita gente que não tem interesse. Mas eu logo em seguida saí, porque estava muito pesada a carga horária, eu não fiquei. Agora, no final do ano, a gente está com alguns projetos para apresentar no Congresso, mas não é algo muito forte na UCA, inclusive é algo que eu estou tentando mudar. Eu estou querendo trazer o IFMSA, algumas coisas assim que tem a possibilidade de ter mais essas oportunidades para os alunos. Mas isso também é uma oportunidade da gente não se intimidar, mas sim, às vezes, correr atrás também. Falar assim, não, se é isso que eu quero, vamos lá. Óbvio que seria, acho que mais fácil se você entrasse numa faculdade já tem à disposição isso, né? Uma estrutura, mas...
Alguém tem que começar, né? É, é um ponto negativo? É, porque é óbvio que eu gostaria de ter entrado, por exemplo, na UBA, eu acho que eles têm mais essas oportunidades de investigação, Uhum, e que teria sido incrível. Mas, assim, com isso eu não vou me intimidar. Eu vou e corro atrás, falo, olha, eu quero, como que a uhum, gente pode fazer isso acontecer, entendeu? Tudo depende do interesse das pessoas também. exatamente. Na UCA tem também ajudantia? Tem quase todas as matérias. Eu acho que o único que não tem. Não, acho que todas as matérias têm a possibilidade de ser. Ah, mentira, né? Do psicoclínico não, porque já são no hospital. E Uhum, aí ali não tem monitor, mas nos primeiros 3 anos, por exemplo, físio tem, módulo de integração tem. Enfim, você pode ser ajudante, monitor. uhum. E não é remunerado, Não, não é é remunerado. É voluntário por também. amor à arte, né? Amor É à medicina. voluntário e também isso agrega no currículo, né, gente? Você Mas aí isso ser dá monitor de muita, uma matéria, você acaba ganhando pontos no currículo. currículo e também até o networking com o professor, sabe? O professor te dá mais possibilidades, ou, por exemplo, te dá a oportunidade de congresso. Por exemplo, quando eu era monitora de físio, teve um congresso de neurofisiologia. Eles foram e deram pra gente a bolsa para ir pro congresso, entendeu? E Uhum, agora eu sou monitora de módulo de integração. Apareceu um congresso pra gente até expor trabalhos como alunos. Eles falaram, você tem interesse? Então, também dá outras oportunidades, sabe? uhum. Não é remunerado, mas ajuda bastante, não só intelectual também, porque você pratica a matéria e explicar para os outros também te ajuda. Com certeza, você aprende muito mais. Aham. Eu tinha visto aqui uma pergunta da Laura. Como é a relação aluno-professor? Tem a liberdade de pedir para acompanhar eles? E como que você acha que é a relação ali de mestre e aluno dentro da sala de aula? Então, eu acho que justamente, como eu estava falando, por ser uma faculdade menorzinha, assim, a gente tem todas as aulas são com os professores e eles sim, fazem questão de que você corra atrás da matéria, que você tenha interesse, que você faça perguntas, que você participe. E termina a aula, você, professor, tem uma dúvida, ele vai ficar ali até você tirar essa dúvida, entendeu? Eles Uhum, fazem muita questão de estar ali para o aluno. uhum. Mas também vai daquilo, também vão ter professores na carreira que às vezes não são tão atenciosos, sabe? Não vou falar, são todos os professores, são incríveis e maravilhosos. Não, sempre tem Não, algum, né, que não dá. sempre tem algum que não dá. Assim como também quero deixar muito claro, porque muita gente vai falar assim, eu não vejo defeitos na UCA. Tem defeitos, tá, gente? Muitos defeitos. Nenhuma Nada é faculdade é perfeito. perfeita, não. Mas isso também é muito subjetivo, né? Eu não. O pessoal fala, mas quais são os defeitos? Gente, tiveram pessoas que tiveram tal experiência e outras que tiveram outra, assim, é bem complicado também, porque isso é muito da pessoa, das oportunidades que ela teve ali. E também como que ela buscou, né? É, Exato. E isso. E o professor vê também quem corre atrás, quem tem interesse. Porque professores às exatamente. vezes estão muito fechados. Tem um professor meu que ele me deu uma bronca numa prova, tipo, como é que você vem pra prova sem saber disso? Não sei o que, me deu um esporro. Eu fiquei pé Uhum. da vida. Eu chorei pra minha mãe, eu falei assim, eu quero sair da UCA urgente. Já falei mal da UCA pra todo mundo por causa desse professor. Mas também, depois que eu comecei a estudar a matéria, eu falei, gente, como é que ele não me xingou mais? Eu não sei nada da matéria, entendeu? Aí Ou eu seja, fui, ele tinha razão. ele tinha total razão. Aí ele até veio conversar comigo um dia. Aí eu comecei a me esforçar. Aí eu tirava todas as dúvidas. Também virei uma puxa-saco. Tirava as dúvidas, não sei o que. Ele veio, olhou pra mim, você tá ainda chateado comigo, né? Eu falei, tô. Aí ele, não, desculpa, eu não devia ter falado assim com você. Mas eu vejo que você tem potencial. Você tá com a cabeça no mundo da lua. Entendeu? Tipo, ele pediu desculpa e começou a conversar comigo. Ele falou assim: eu me frustra ver vocês numa faculdade particular, que os pais estão pagando as coisas pra vocês. Às vezes vocês não estão aproveitando. Uhum. Então, por isso eu vou dar bronca, porque amanhã vocês vão ser médicos, vão estar salvando vida. Me deu, tipo assim, um sermão, É. mas ficou, sabe? Porque E, realmente depende de quanto eu também me esforço. e pior que às vezes a gente precisa, né, de alguém que seja, fale um pouco mais duro pra gente Sim. acordar, porque se a pessoa só passa a mão na nossa cabeça, a gente fica às vezes muito, tá É tudo bem, tá tudo cômodo, tá tranquilo. tudo ótimo. É, E às era vezes isso, uma bronquinha ajuda. eu tava vendo uma leva de aprovar matérias assim por sorte, sabe? Só estudando, tipo, pra Aham, passar, não pra entender. E aí essa matéria me freou. Aí eu falei assim, gente, eu realmente não tava estudando a matéria pra saber. E eu não uhum, tava mais correndo atrás, porque eu entrei e me acostumei, me acomodei, sabe? E aí uhum, essa bronca foi outra pessoa. No ano seguinte eu já tava, tipo, mais empolgada, assim, pra aprender mesmo. uhum. Então, tem isso. Assim como também no hospital, tem os médicos, são incríveis, sabe? Mas também tem isso, tem médicos que vão Que cagar são horríveis. por Aham. as palavras, mas não vão se lixar, não vão ligar pra você. E outros que vão te dar super oportunidade. Se você virar pra ele e falar assim, eu gosto, por exemplo, pediatria. Os professores de pediatria eram um amor. Também não sei se é porque eu gostava e me esforçava, entendeu? Aí Aham. eu falo assim, eu gosto de cirurgia pediátrica. Eles, então vai ter cirurgia tal, vou te falar com o médico tal. Tipo,
entendeu? Ou, eu quero fazer plantão aqui hoje, quero dormir aqui hoje. Ai, ótimo, entendeu? Depende também do E você tem que professor. correr atrás, né? Não adianta ficar esperando que te ofereçam o É, mundo. Isso não vai aqui, acontecer. seu diploma. É, Era. tipo, ai, por favor, venha fazer. Vai ser tão legal fazer a cirurgia hoje. Venha, a gente conta com você. Não, Sim. gente, vocês têm que ir atrás. Não tem Uhum. jeito. Isso na vida, assim, Na vida, tipo, exatamente. Gente, que temos nem... 20 segundos. Você acredita que passou 1 hora já? Vou. A gente tem que fazer outro bate-papo. Eu gostei demais. Muito Vamos, bom. vamos sim. E muito Mas é... obrigada pelo Obrigada, Ayla, por convite. participar, por tirar o dúvida da galera. E se vocês tiverem dúvida, mandem lá no perfil da Ayla, que ela tem várias dicas já lá também postadinhas. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer.